Isso. De onde parou, que vamos só... Bom, é isso. Então eu vou fazer o Fica seguinte. Uhum. Na verdade, onde só faltou falar algumas conclusões, né? Uhum. Mas eu vou, então, só para recordar, retomar Tá bem gravando, Marco? Tá. Isso. Retomar bem rapidinho o que eu tinha colocado ontem, que foi, eu mandei o roteiro, porque o roteiro foi minha forma de me orientar aos tópicos, né? Então, rapidinho, né? O que a gente viu ontem, que eu coloquei ontem, que eu tenho hipótese de trabalho, pretensiosa, reconheço, né? Que nós estamos em um estágio de mudança civilizatória. E todos os textos que eu tenho escrito, na verdade, é uma forma de tentar pensar sobre isso. Pretensão, reconheço. Mas, enfim, e que a forma que eu vejo isso, eu dou aquele exemplo do céu estrelado, né? O que a gente enxerga no céu não é o que ele é mais, né? Então, eu tento buscar naquilo que é possível enxergar indícios dessa transição. Daí eu coloquei que esse texto, esse último texto, na verdade, ele funciona como uma tese, né? A seguinte tese: indícios da transição civilizatória podem ser identificados na sociedade paralela pela verossimilhança com a teoria da relatividade. Então, essa foi a tese do meu texto. Eu fiz alguns esclarecimentos, comecei esclarecendo o que eu considero sociedade paralela, né? Que é um recurso conceitual. Falei sobre verossimilhança como palavra-chave do texto, expliquei por que Einstein, né? Por que da teoria da relatividade. Na sequência, eu dei 2 exemplos clássicos, né, da física. Aquele que o sujeito está numa plataforma e vê outro num trem, né, aquela questão da velocidade, e o outro dos irmãos gêmeos, né? Lembrando que eu dei esses 2 exemplos para destacar 2 coisas que eu considero importantes. Do primeiro exemplo, que observadores em movimentos diferentes, de velocidades diferentes, quando iam medir um objeto flutuando na luz, né, no vácuo, eles iam encontrar a mesma medida. Então, independentemente do movimento e da velocidade de cada um, né, tinha uma realidade objetiva, que era essa constante, né, que os 3 estavam submetidos a essa realidade, todos encontravam a mesma medida. No exemplo dos gêmeos, né, o que eu quis destacar foi, primeiro, mostrar o impacto que os efeitos do tempo, né, o impacto de 2 irmãos gêmeos, que um se vê mais novo, outro se vê mais velho, né, e que essa diferença, essa surpresa, esse impacto, ele é resolvido através do conhecimento que o irmão astronauta tem, que explica para o outro a teoria da relatividade, né? E ambos superam o conflito, quer dizer, compreendem as diferenças e seguem juntos, mas sem que cada um abandonasse sua diferença. Cada um reconhece a diferença do outro. Então, eu passei esses 2 exemplos para poder buscar as verossimilhanças, né? E antes de falar delas, eu levantei 3 considerações, né? A primeira, lembrando que Einstein não inventou a teoria, mas que ele descobriu essas leis, são leis naturais, né? A questão, a partir de Einstein e da velocidade, a gente tem a concepção de que o que varia é o tempo e o espaço, que ele não inventou essa lei, né? Que essa lei sempre existiu e que, portanto, a humanidade, desde
primórdios, desde os inícios dos hominídeos, né, já estava submetida a essa lei. Só que, até então, isso era indiferente. Segunda consideração que eu faço é que uma descoberta científica, um conhecimento novo de uma área científica, ela leva um tempo para ser assimilada pela sociedade como um todo, né? E incorporada. Ela, durante um tempo, fica restrita ao campo de conhecimento. Eu dei o exemplo do heliocentrismo, né? Que demorou muito tempo para fazer parte do senso comum da sociedade. Por quê? Era muito mais óbvio para as pessoas, né, olharem para o céu e ver que era o Sol que se movimentava em torno da Terra, do que entender o Sol como centro do sistema solar. Então, um conhecimento científico ele fica restrito, num primeiro momento, a seu campo de descoberta. E uma terceira consideração, né, é que, enquanto que nos exemplos da física a terminologia usada é observador, né, eu adotei para a sociedade paralela, né, a terminologia de sujeito, simplesmente porque o observador não é um sujeito passivo, né, ele é o sujeito que recebe toda estimulação e tem que processar essa estimulação para poder chegar a uma compreensão da realidade onde ele está envolvido. Tá? Então, é a questão do sujeito. O observador, na teoria da relatividade, é o sujeito na sociedade paralela. Enfim, feitas essas considerações, eu fui buscar as verossimilhanças. Começo com a questão da velocidade, né? Chamando a atenção que essa ideia de velocidade nunca esteve tão presente no cotidiano da sociedade moderna por conta de rapidez com que as transformações ocorrem, né? Então, a gente associa rapidez de transformação a uma velocidade na vida, né? Eu cito o documentário, foi a Listar, que vai justamente falar, o filme todo, ele passa, o documentário todo, é uma série de transformações passadas de forma muito rápida, né? O que eu quis destacar, né, com esse documentário é que a questão dessa velocidade da transformação ela já está fazendo parte do cotidiano, né, a ponto de sensibilizar artistas e que eles, através de uma linguagem artística, eles ajudam a disseminar essa ideia junto à sociedade como um todo. Então, é como se essa vida em velocidade já começasse a fazer parte do senso comum das pessoas, né? Aí, o outro item que eu vou pegar é a questão do espaço, né, da teoria da relatividade, qual a verossimilhança na sociedade paralela. Dei o exemplo do fato de nós estarmos aqui, nesse momento, reunidos, ainda que com distâncias variadas, né? Nós estamos longe uns dos outros, mas a distância não é obstáculo, né? Porque nós estamos aqui nos vendo, nos conversando, etc. Então, a ideia é que o espaço se contrai da mesma forma que na teoria da relatividade. Na teoria da relatividade, a alta velocidade, o espaço se contrai e o tempo passa mais devagar, né? Então, essa questão do tempo passar mais devagar, eu fiz a verossimilhança, né? Lembrando que, por exemplo, se eu pego aquele exemplo da plataforma com os observadores, que no lugar dos trilhos de trem eu coloco cabos de fibra óptica e no lugar do trem eu coloco os dados e informações, né?
o que a gente está diante de uma velocidade que é transmitida por esses cabos, né? Mas a minha hipótese é que o nosso cérebro ele ainda funciona na base de dar 12 voltas no relógio, quer dizer, o ponteiro do relógio ele vai dar 12 voltas, né? Isso é uma coisa complexa, porque eu sinto assim, da mesma forma que os gêmeos, né, eles não perceberam o tempo passar diferente para um ou para outro, só perceberam isso quando estiver um na presença do outro, né? Então, só perceberam pelos efeitos que o tempo causou, né? Eu também estou partindo da ideia de que nosso cérebro, o ponteiro do relógio do nosso cérebro funciona, dá 12 voltas, mas a gente também não percebe isso, não sente isso muito diferente. Isso vai aparecer nos efeitos que eu vou colocar depois, né? Em relação aos observadores, né? Os observadores, nos exemplos da relatividade, são pessoas em movimentos diferentes, ocupando posições diferentes, então são sempre observadores diferentes, né? E eu vou colocar que nessa sociedade paralela, né, o que nós temos também são sujeitos totalmente diferentes uns dos outros. Por quê? Cada um de nós temos uma nossa história de vida que é particular, que é única, né? E é essa história de vida nossa que nós vamos recorrer, né? Que está na nossa memória, na nossa experiência, etc. É com essa história que nós vamos recorrer para recepcionar os estímulos e processá-los para chegar a um entendimento da realidade, né? Então, como cada sujeito é diferente, né? Enfim, cada sujeito na sociedade paralela e nas redes sociais é um sujeito único, né? Assim como os observadores, cada qual com seu movimento e posição, também são observadores únicos. Então, tem uma semelhança acontecendo aqui. Bom, depois tem a questão da... Então, eu associei espaço, tempo, observador, velocidade. Agora tem a questão da constante universal, né? Na teoria da relatividade, você tem a velocidade da luz no vácuo, que é sempre a mesma, é uma realidade objetiva, né? E que todos os observadores têm que se submeter a ela, né? Essa é uma realidade objetiva. Eu fui para buscar essa questão da constante na sociedade paralela, e, na verdade, na sociedade humana. Eu fui pegar o calendário cosmológico do Sagan, né? Onde, dentro de um ano, ele coloca todas as transformações do planeta, né? Provenientes do universo, né? Para chegar e vai mostrar que o Homo sapiens ele chega nos últimos 10 minutos do ano, né? Então, eu pego esse calendário para mostrar que todas as transformações, ou a maioria das transformações que o planeta sofreu, elas aconteceram independentemente da vontade do homem, né? Consequentemente, o próprio surgimento da vida, né, é algo que aconteceu independente da vontade do homem. E se a vida hoje está presente, né, no ar, na terra e no mar, né, é porque existe um movimento na vida de sobrevivência e preservação, tá? Então, eu identifico essa uma constante universal para a vida, independente de qualquer espécie. Não é um número fixo, né? Mas é algo
que está constante, que é presente, né? E vou colocar que esse movimento, né, de sobrevivência e preservação, ele é como se em cada espécie ele tem sempre a direção da sobrevivência e preservação, né? Mas na espécie humana, eu digo que ele vai moldar um sistema nervoso central, né, que em última instância vai estar a serviço disso, né? E aí dentro dessa moldagem a gente vai encontrar, vai ter a linguagem, né? Quer dizer, o idioma é apenas uma plasticidade da linguagem, né? Mas que basicamente a linguagem também está a serviço, né, da transmissão daquilo que foi o sucesso da empreitada do homem no seu movimento de sobrevivência e preservação, né? E dentro da linguagem, como aspecto particular da linguagem, eu vou destacar a narrativa, né? Porque se nós estamos numa sociedade onde cada sujeito é único, né? É particular, e cada sujeito tem que se haver com esse movimento da vida de sobrevivência e preservação, num primeiro momento, o outro é sempre um algoz, porque é um sujeito que vai concorrer também no mesmo ambiente, né, para buscar atender suas necessidades. Tá? Mas o outro também, ao mesmo tempo, é um parceiro, né? Ele é potencialmente um parceiro, porque ele é um companheiro da solidão, que para mim é inelutável em cada ser humano, né? Então, ter o outro como companheiro na solidão e ter o outro como companheiro, como parceiro na busca da preservação, né? Então, a narrativa é através da narrativa, porque a narrativa ela traz, né? Ela transmite ao modo da linguagem, ela transmite também, ou tenta transmitir uma realidade, né? Mas no sentido de captar, de acenar, né, que aquela realidade vai atender os desejos do grupo, né, e vai também dar identidade a cada um para que ele não se sinta solitário, né, que ele vai estar em grupo buscando o alcance daquilo. Então, eu considero que isso é feito pela narrativa, né? Então, eu digo que a linguagem é a transmissão, né, dos sucessos nessa empreitada. É lógico que, pela cultura, a linguagem vai se modificando, se alterando, ficando viva, mas ela, na sua essência, tem essa função de transmitir o sucesso na empreitada, enquanto a narrativa, né, é a persuasão, né, para conseguir novos sujeitos nessa empreitada, acenando com atendimento de desejos, de companheirismos e parceria. Bom, enfim, foi isso que a gente chegou até aí, faltou eu chegar nas conclusões, né, que eu vou entrar agora. Então, eu lembro... Oi. Newton, observa o seguinte, nós já estamos às 8h10. Procura reservar um tempo para o pessoal discutir com você. Tá, 15 minutos, eu acho. Mais 10 minutos agora. Então, assim, depois que eu faço, eu pego essas velhas semelhanças e eu vou voltar para a tese, né? E eu coloco, qual é a tese? Isso está no resumo. A tese é, desse texto, indícios da transição civilizatória,
podem ser identificadas na sociedade paralela pela verossimilhança com a teoria da relatividade. Foi isso que eu tentei fazer até agora, ao longo do texto, né? Aí eu continuo. Eu considero ter encontrado na teoria da relatividade indícios da transição civilizatória com alta probabilidade de ser real na sociedade paralela. Lembrando que verossimilhança é uma relação entre ideia e imagem, quando você vai verificar a probabilidade do real, né? Bom, então eu estou colocando que eu consegui identificar esses indícios, né? E então eu vou formular esses indícios. Eu me senti obrigado na formulação disso, de fazer de forma afirmativa, mas eu achava mais interessante colocar na forma interrogativa. Mas, enfim, né? Quais os indícios, como que eu posso formular os indícios que eu encontrei? Então, eu coloco, primeiro, que uma descoberta científica pode ficar muito tempo restrita à sua área de domínio sem antes fazer parte do senso comum da população. Que na sociedade paralela adotamos o espaço-tempo, tal como foi tratado o heliocentrismo a seu tempo. Adotamos um padrão de tempo e espaço que não é aquele espaço-tempo a que estamos submetidos. Quer dizer, eu estou falando que nós funcionamos dentro de um padrão de tempo que nos é dado pelo senso comum, tá? E que nós estamos submetidos a outro padrão de espaço-tempo. A outra, sempre se considerou desprezível os efeitos da dimensão espaço-temporal no cotidiano das pessoas. Aquela questão, né? A dimensão espaço-temporal que o Einstein coloca, que eu falei que ele não inventou, ele descobriu, sempre esteve presente na história da humanidade, mas sempre foi indiferente também, né? Porque sempre se considerou, na verdade, desprezíveis seus efeitos sobre o cotidiano dos homens, né? Então, eu coloquei aqui, sempre se considerou desprezíveis os efeitos da dimensão espaço-temporal no cotidiano das pessoas. Corremos o risco de considerar desprezível aquilo que não é, já que seus efeitos podem se assemelhar ao efeito borboleta. O efeito borboleta está dentro da teoria do caos. O Marx se lembra, nós estudamos essa teoria há bastante tempo atrás, né? Agora a gente viu, né? E, quer dizer, o efeito borboleta está dentro da teoria do caos. Ele foi, eu até peguei uma frase desse Edward Loren, que ele é um meteorologista que é um dos desenvolvedores da teoria do caos, e que ele diz o seguinte: o que é o efeito borboleta, né? Poderia o bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas, né? A questão as condições iniciais, que a princípio podem ser desprezíveis, né? Quanto que, de fato, elas podem ser desconsideradas, né? Me lembro também, acho que vocês já ouviram falar, tem um outro ditado desse tipo em inglês, né? Que ele coloca o seguinte: por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se uma batalha. E pela perda da batalha, perdeu-se o reino. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, né? Mas quer dizer, eu estou falando, quanto será que isso que é considerado como desprezível, né, pode ou não estar provocando efeitos que a gente
não percebe. Eu até coloco aqui que, neste caso, os efeitos se dariam sobre nossa capacidade de apreensão da realidade. Assim como os dois irmãos gêmeos só percebem os efeitos da passagem do tempo quando um está com o outro, porque enquanto um está separado, eles não percebem isso, né? Então eles só percebem pelo efeito do tempo. O efeito, a variação do tempo pelo efeito causado, né? Então, aqui eu estou colocando como possível efeito a nossa capacidade de apreensão da realidade pode estar prejudicada, né? Outro indício, né? Nosso sistema nervoso central necessita de uma adaptação às exigências de estimulação e processamento na dimensão espaço-temporal da sociedade paralela. Isso com aquela ideia que o ponteiro do nosso cérebro funciona dando 12 voltas, né? Enquanto essa adaptação não se faz, o dilema do conhecimento fica colocado na forma de armazenar informações para depois processá-las ou deixar que se transformem em entulho para rapidamente esquecê-las, né? Então, a exemplo do efeito do tempo sobre os gêmeos, não será esse o dilema de estarmos submetidos a um novo parâmetro de tempo que ainda não nos adaptamos a ele? E, finalmente, coloco aqui que a narrativa é um pacto que agrega sujeitos a um grupo, que nem eu tinha colocado. Na dificuldade de acesso a uma realidade objetiva, a narrativa se constitui uma disputa entre crenças, razões e verdades distintas, né? Que vem muita ideia dos fake news que corre pela rede social, né? Que é informação é base do conhecimento, né? Então, colocando, na dificuldade de acesso a uma realidade objetiva, a narrativa se constitui uma disputa entre crenças, razões e verdades distintas. O pacto decorrente se estabelece entre algozes que, ao mesmo tempo, se consideram como avalista de um companheirismo na solidão. É o que observamos na malha das redes sociais, onde nós temos grupos que são intratolerantes, mas são interintolerantes. Então, há que se buscar formas de desbloquear os caminhos do conhecimento para que se possa superar o conflito perceptivo entre ter o outro como algoz ou companheiro para tê-lo como algoz e companheiro, tá? Então, essas são as questões que eu concluo a partir das verossimilhanças. Eu só acrescentei uma coisa aqui também, porque quando eu estava preparando esse comentário, né, e cheguei nessas conclusões, me veio na cabeça, porque isso que eu coloco aqui, mudança do sistema nervoso, adaptação ao novo tempo e espaço, queira ou não, são situações dolorosas. A gente vai ter que passar por situações dolorosas, né? Eu, particularmente, acho que ainda nós vamos ter que passar por um processo de seleção natural. Mas enfim. E entre essas situações dolorosas, eu me lembro de algumas que já ter ouvido, que eu achei interessante colocar aqui. Não está no texto, mas eu guardei, porque isso fica como arquivo meu, para um futuro texto eu já ter isso na mão. Eu me lembrei, por exemplo, o Marco deve se lembrar, teve uma época que o Marco me ajudou a escrever um texto, né, que o título era Conversando sobre o Futuro no Passado Recente. Né? E ele me ajudou e ele deu contribuições, né? E naquela época eu acho que ele estava com muito forte com o pressuposto do incremento exponencial infinito de Marx, né? E ele coloca, isso está colocado no texto, né?
chamava atenção para essa encruzilhada. Ou o caminho da barbárie, com escalada de violência indiscriminada e disfarçada, que resulte num genocídio em escala planetária, ou o caminho da civilidade, com uma saída nova de racionalidade que permita uma transição administrada, demográfica, econômica, política e cultural, para um novo patamar histórico. Né? Então, a gente tem aí uma encruzilhada pela frente sendo visualizada, e passar por ela vai ser dolorosa. Uma outra forma de falar dessa encruzilhada, eu me lembrei da entrevista do Boulos com o Pondé. Né? Alguém postou a entrevista na conversagem, né? E tem uma hora que o Boulos vai fazer referência a um texto, segundo ele, não publicado de Marx, Greendish, né? Quando ele vai destacar a autocontradição do capital. Ele vai falar: o desenvolvimento das forças produtivas torna o trabalho humano prescindível. Isso pode colapsar porque a base produtiva da sociedade vai ficando descolada da base consumidora. Vai ter uma massa desempregada, com consequente crise insuperável dentro do capitalismo. Veja, também está falando de uma encruzilhada e de um momento doloroso que a gente vai ter que passar. Isso dito por Marx. Aí eu me lembrei de um outro, que eu estou... Essa encruzilhada tem sido assinalada por pensadores de áreas diferentes. Né? Então, eu peguei uma do Jacques Monod. Eu tenho um livro dele que é muito interessante, é muito maluco também, que é O Acaso e a Necessidade. Né? E o Jacques Monod, O Acaso e a Necessidade, ele está justamente discutindo a questão da formação da vida. Né? E o Jacques Monod é um bioquímico francês, Nobel de Fisiologia de 1965. Né? E ele coloca o seguinte... ele é da década de 70 do século passado. O futuro da humanidade será decidido nas próximas 2 gerações. E há 2 requisitos absolutos. Devemos almejar uma sociedade estável, um crescimento populacional limitado, e a destruição das reservas nucleares. Caso contrário, não vejo como podemos sobreviver muito depois de 2050. Pegando aqui mais um autor que está falando, gente, vamos ter um momento doloroso pela frente de enfrentar. E eu peguei um outro, Konrad Lorenz, esse é um zoólogo e etólogo. Né? Também é um Nobel de Fisiologia. Ele tem um livro que o nome já é significativo, é A Demolição do Homem. Né? E o que ele vai colocar, quer dizer, ele é um sujeito mais idealista, mas ele acredita em alguns valores absolutos, como condição da espécie, né? Como etólogo, ele vai estudar uma série de animais, né? Comportamento animais, e o que ele fala é que os valores humanos estão sendo destruídos pela tecnologia. Isso em 70 e bolinha. Né? O que ele quer dizer é que a capacidade humana de adaptação cultural é mais lenta do que as transformações ambientais provocadas pela tecnologia. Então, ele vai falando que os valores vão sendo destruídos, substituídos numa rotina tal, né, que isso vai acabar demolindo o homem. Né? De qualquer forma, eu peguei esses autores de áreas diferentes, né, e, assim, principalmente com coisas ditas já há bastante tempo, né, todos anunciando aí uma etapa dolorosa para a humanidade, inclusive o meu texto nas conclusões, né,
ele aponta uma etapa dolorosa, e que eu coloco que esse sentimento de encruzilhada, né, ele está chegando próximo de acontecer junto a toda a população, né? Quer dizer, está saindo da área do conhecimento onde ele foi produzido, né? E está chegando a um número cada vez maior da população. Eu digo que, quando atingir a massa crítica, é que a gente vai passar por essas etapas dolorosas, né? Quer dizer, são vários pensadores, vários autores falando desse momento doloroso que a humanidade vai passar, né? E que eu acho que cada vez mais nós vamos estar chegando à consciência desse momento. Eu digo, aí a massa crítica, aí inevitavelmente nós vamos ter que passar por essas coisas. Mas eu fecho para acalmar, não será ainda no nosso tempo, nós não vamos estar aqui para ver isso. Tá? Regina entrou, né? Oi, desculpa, Entrou? gente. Oi, Regina. Depois eu vi que você gravou, né? Aí eu vou. Ele fez um apanhado também de ontem, assim, um resumo, para juntar com o finalzinho de hoje. Eu peguei agora o bonde andando aqui, né? E o pensamento que me veio é que todas essas perspectivas, né, do que vai acontecer com a humanidade, né? Porque eu tenho uma impressão que nós temos muitas camadas na humanidade. Eu acho que é como se a evolução, na minha cabeça, ela não se dá. Quando a gente pensa a Terra, a humanidade, né? Como se todos estivessem no mesmo ponto. Então, o que eu acho difícil nessas profecias, não sei se podia chamar assim, é porque eu acho que a gente tem uma diversidade, uma complexidade muito grande. Eu não sei como é que você pensa isso, Nilton, eu fico curiosa de saber, entendeu? Por exemplo, uma mudança civilizatória, eu acho que não vai acontecer assim, uma mudança civilizatória igual em todos os continentes. A África tem uma história e o que eu acho que vai acontecer, né, que a globalização, a divulgação da informação, a tecnologia traz, é um acesso à informação e ao conhecimento. Agora, cada grupo, cada nação, cada comunidade, cada grupo identitário vai evoluir de uma maneira. Eu não acredito assim, entendeu? Vai todo mundo na mesma direção, não sei. Como é que você vê essa diversidade? Eu queria acrescentar uma coisa, Nilton, que é o seguinte: eu já vi mais que uma vez estudos que estão dizendo que essas gerações mais novas, né, que fazem tudo à base da tecnologia, elas têm um índice de inteligência menor. Está abaixando o QI, digamos, das populações que têm esse contato muito constante com a tecnologia, né? Como fica isso, né? Porque como que a gente pode pensar essa questão que você coloca do sistema nervoso central e porque a gente sabe que a criança precisa de ter contatos com a realidade de diversas formas. E quando ela fica restrita nessa coisa tecnológica,
Outra coisa também é que eu acho que, às vezes, a gente idealiza a tecnologia e, às vezes, a gente demoniza a tecnologia. A tecnologia é um meio, né, de como você vai usar para se relacionar. Não sei, eu já vi isso assim falando, né? Então, e tem essa coisa, né, de dosar o uso, né, das telas todas, né? Mas tem também uma agilidade mental, né? E principalmente na área do neocórtex da conexão, a criança se conecta, né? Então, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse tecnologia, eu estava completamente desconectada agora das minhas netas, né? Só que eu tenho que criar um padrão que o Newton trouxe da linguagem e da narrativa, eu tenho que criar um padrão desafiador para me relacionar com elas através daqui, né? Então, eu acho que tem uma complexidade dessa, que eu acho que isso é que é legal a gente levantar. Eu não tenho resposta. O Deixa seu eu texto colocar. o seu texto me instigou a pensar várias coisas, eu fiz várias Você anotações. falou uma coisa que eu ia começar a falar. Eu não tenho todas as respostas também, né? Agora, Ninguém está querendo isso. não, eu sei. Por isso que eu acho que é interessante a gente estar conversando, porque me vem algumas coisas assim. Bom, primeiro eu comecei, Regina, falando que eu tenho essa hipótese que estamos em estágio de mudança, mas eu reconheço que é pretensão, alta pretensão. Mas como essa coisa vem vindo, eu não quero mudar a hipótese, tá? Eu vou continuar seguindo com Não, ela. eu acho que a gente está vivendo uma mudança, eu concordo com você da mudança civilizatória, mas ela vai Agora, ser diferenciada, só que eu não acho que é, isso. entendeu? Veja, pegando isso que você falou, né, das diferenças que as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo, basicamente é isso que você colocou, né? E eu tinha, não sei se você estava aí quando eu falei, eu citei alguns exemplos de momentos dolorosos que são citados por autores diferentes, né? Marx, eu dei o exemplo de um etólogo, dei o exemplo de um fisiólogo, né? Todos eles estão falando meio numa encruzilhada humana que vai ter que passar de uma forma dolorosa, né? E o que eu comentei é que esse pessoal tem dito já isso há bastante tempo, né? E também eu falei o seguinte: normalmente um conhecimento ele fica restrito ao campo de sua descoberta durante um bom tempo, antes de ser de domínio comum, né? Então, essas ideias dessa passagem dolorosa, eu acho que ela está começando a se estender e ser percebida, vamos supor, pelo conhecimento, pelo senso comum. Começa a ser levemente percebido, né? E eu acho que quando isso adquirir uma massa crítica, quer dizer, quando um número significativo da população tiver a consciência desse momento que eles vão ter que enfrentar, porque vai ser inevitável, né? Aí alguma coisa acontece. Algum movimento é desencadeado inicialmente, tá? E depois as coisas vão seguindo. Se reorganizando. A ideia que eu pego é da massa crítica, né? Quanto mais gente... Eu trabalhava com essa ideia de massa crítica, com a consciência da morte, no caso da pandemia, né? Porque essa pandemia ela nunca fez tantas pessoas pensarem na morte ao mesmo tempo, né? Porque pensar na morte ao longo da vida você pensa, né? Agora, uma Até porque grande você faixa... perde pessoas, né? Sim, sim. Agora, você ter isso
simultaneamente na cabeça das pessoas. Então, isso que eu chamo de massa crítica. Diante dessa consciência da morte, as pessoas não ficam paradas, não. Tá? Então, não, eu acho voltando, até que observar isso é interessante, porque tem umas que, diante da consciência da morte, se protegem, tem outras que negam. Exato. Exato. Então, Exato. Qual que vai sobrar ao final do processo? É aí que eu falo um pouquinho de seleção natural. Né? Da seleção natural. Qual que vai sobrar ao final do processo? Aquela que der uma resposta mais adequada, né, para permanecer no ambiente. É assim, a gente reclama da destruição ambiental, né? Estamos reclamando. Quando a gente perceber os efeitos dessa destruição na nossa pele, aí sim que você vai ter que sair do discurso e ir para a ação. Deixa eu fazer umas considerações aqui. Eu acho que, na verdade, essa crise que a gente está enfrentando, ela é múltipla. Né? De um lado, nós temos uma crise do capitalismo em si, tá? Que é uma crise que Marx previu, né, no livro 5º do Capital, quando ele desenvolve a tese do limite, né, do capitalismo, né, quando ele fala da lei da tendência da redução progressiva da taxa de lucro, tá certo? Ele fala de uma crise que a gente está vendo acontecer no capitalismo. E ele descreve por antecipação isso que a gente está vendo, que é a exclusão das grandes massas, a substituição da força de trabalho pelo trabalho o Beto está entrando, a substituição da força de trabalho pela tecnologia, e isso tudo resulta de uma questão básica, que é a questão de como é que, do ponto de vista da economia, nós vamos poder substituir a figura do dinheiro. Isso não está claro. Tem movimentos aí importantes que estão acontecendo. Uma das grandes novidades que está acontecendo nesses últimos tempos é a possibilidade de se criar uma criptomoeda a partir de um acordo entre bancos centrais do mundo. Quem está mais avançado nisso são os chineses. Isso é uma parte do problema. Tem uma outra parte do problema, que é o problema ecológico, que é muito mal visto. Isso se dá... O Francisco, por exemplo, considera que o problema do aumento da temperatura no planeta não tem nada a ver com a intervenção humana, que isso é um problema de um ciclo energético do Sol e que a função do Sol em relação à temperatura do planeta é infinitamente maior do que qualquer intervenção humana e que, portanto, a questão da temperatura é uma questão secundária do ponto de vista de intervenção humana. Mas surge a questão básica,
que aí Eu fico até uma com outra raiva quando eu questão. escuto. Nem posso imaginar que o Francisco faz parte dessa linha. Mas o Putz, Francisco duvida seriamente e nossa, com base deixa científica eu... séria. Sim, Tá todo certo? mundo Agora, que nega isso calma, tem calma, base. deixa eu completar a ideia. Porque existe uma coisa religiosa nessa questão, que é que se Deus fez a Terra dessa forma, se o homem mexer, ele está ofendendo Deus. Há Não, uma Marco, não questão é aí que é... isso. Calma, deixa eu falar. Eu não Não, completei não é minha isso. ideia, senão nós vamos entrar nessa discussão boa. Disputa de No entanto, narrativa. no entanto, uma questão séria nisso, que é a questão do tamanho da população em relação aos recursos disponíveis no ambiente ecológico terrestre. E isso sim é um negócio sério. Interfere a poluição, interfere a produção de alimentos, interfere a disponibilidade de recursos energéticos, que coloca isso sim em risco a existência humana. Certo? Não é a temperatura que resolve essa questão. Essa questão está influenciada na questão de disponibilidade de alimentos, de um projeto de sociedade nova que demanda uma disponibilidade de energia que o sistema, que a ecologia terrestre não pode oferecer, e coloca em questão uma questão muito séria, que se há a pretensão de se desenvolver uma civilização com base nos novos ambientes que estão se propondo, vai haver, inevitavelmente, a necessidade de uma redução da população terrestre. Essa é uma questão muito séria. Ela coloca em risco e em xeque a questão da sobrevivência da humanidade nos termos atuais. Tá certo? Isso nos leva a um problema, que é um problema que eu acho que a humanidade só viveu um problema equivalente quando efetivamente ela estava nos inícios. E aí ocorreu o problema do assassinato do pai primeiro e a instituição da proibição do incesto, que é o seguinte: diante da ameaça de sobrevivência da humanidade enquanto tal, qual é a saída? E aí, diante disso, eu tenho uma visão básica. Eu acho que o instinto de sobrevivência da espécie sempre ganha nessa disputa. E a descoberta dessa nova sociedade, a construção de uma nova sociedade, vai ter que passar por isso. Vai ter perdas, vai ter desastres, como, por exemplo, está sendo, nesse momento, a epidemia, né, a pandemia, com um volume de mortes. Nós vamos ter 2 milhões de mortes dentro de pouco. Até o fim do ano, provavelmente, nós vamos atingir isso. Né? Então, nesse século, no século que vem, nós vamos estar enfrentando, de fato, uma questão crítica diante da qual os seres humanos vão ter que inventar uma nova civilização. Entendeu? Mas saindo das visões irracionais, e enfrentando, de fato, o problema de que está se colocando para a humanidade como um todo de uma forma absolutamente nova e que só ocorreu uma vez na história da humanidade, que é a questão da probabilidade ou não de sobrevivência da espécie. Essa é a questão.
que eu acho que existe um grupo de poder no planeta Terra que tudo vai ser decidido por eles. Eu não acho que a massa vai... Não, vamos sair. Não, nenhum grupo de poder vai ser capaz de segurar esse problema. Esse Não, mas é problema muito ele vai ser fácil segurar esse resolvido. problema. Essa Não é massa fácil segurar crítica, esse problema. essa massa crítica que vai se formando aos poucos, ela vai sendo eliminada. Né? Não sei se vai ser problema, se vai dar tempo da massa crítica se organizar, porque tem um A poder massa aí crítica econômico. ela vai surgir de uma forma coletiva. Ou ela surge, ou então, inclusive, esses grupos de poder vão ser extintos. Não sei, eu estou muito pessimista depois de tudo isso, desses 2 dias assim, eu fico bem... Bem, vamos lá, Newton. Não, eu acho que eu só queria tentar responder para a Ana quando ela fala a questão da tecnologia, né, que deixa as pessoas menos inteligentes. Eu estava me lembrando, logo que começou o uso de calculadora, né, que a criançada levava calculadora nas escolas, qual a polêmica que dava também. Será que isso é bom ou é ruim, né? Quer dizer, as crianças vão desaprender da tabuada, porque agora a maquininha... Enfim. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, que eu acho que hoje ainda é cedo para a gente avaliar. Eu não vou dizer os malefícios da tecnologia, não. Eu vou dizer que é difícil avaliar as transformações que o uso da tecnologia vai provocar no homem, né? Aí eu volto lá a falar do Konrad Lorenz, né? Que a preocupação dele, como eu falei, ele é mais um idealista, né? Mas ele fala que a adaptação do homem, né? Ele é um etólogo, ele está falando de comportamento, de conduta, de mudança estrutural, de mutação, né? Ele fala que a adaptação do homem ao ambiente é mais lenta do que as mudanças tecnológicas que estão acontecendo. Ele está falando isso há 50 anos atrás, né? E ele vai concluir que o que vai estar sendo destruído são os valores que ele considera que são fundamentais na espécie. Mas isso é uma visão dele, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, é alguém que está pensando, né, no ser humano. Ele é um etólogo, né, está pensando em mudanças quase que, eu não vou dizer genéticas, né, mas mudanças estruturais e biológicas. Por isso que, às vezes, eu falo, tem que passar pela seleção natural. Hoje, essa discussão que o Marco Aurélio trouxe, você sabe que a gente tem nos grupos, a gente vai pegar pessoas com narrativas de terra plana. Não tem isso? E tem grupos que se ligam a essa narrativa, né? O que vai acontecer, né? Essa narrativa vai facilitar ou vai prejudicar a adaptação do sujeito ao ambiente, né? Eu acho que não vai ajudar nada a adaptação. Então, aí entra um processo de extinção, né, de seleção natural, né? Quer dizer, eu acho que a gente está buscando formas, lógico, isso não é de hoje para amanhã, né? Mas eu acho que, por isso que eu digo que a gente está num momento de transição, né? A gente está experimentando, né, formas de uma melhor adaptação, né, diante de tantas mudanças que estão sendo provocadas pelo próprio homem. Eu queria falar só uma coisinha.
Isso também tem, quando a Regina fala nesses níveis, né, da humanidade, da sociedade, isso também depende muito das culturas. E aí, o Newton, quando você falou da calculadora, né, que a introdução da calculadora, as crianças não vão aprender a fazer conta mais de cabeça, aquela coisa. Trazendo o exemplo do Japão, vi que o Japão lida com uma modernidade enorme, né, em tecnologia, mas é um país que tem uma tradição tão forte que aí entra a grande problemática que eles estavam lá pensando é quando o computador entrou e que as crianças não iam mais decorar o kanji, né, o ideograma mais difícil em chinês, porque o computador, você põe ele escrito pelo som e ele já te dava o ideograma, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que é tão... a pressão em relação à educação é tão grande que as crianças tinham os computadores, tinham os jogos, mas elas iam também para o Kumon. E no Kumon, a maioria deles vai. No Kumon, eles fazem aquelas continhas, né, de cabeça, os quadrinhos, e vão apostando quantos segundos um faz e o outro faz. Né? Então, ocorre... dentro dessa cultura, tem essas duas faces, e aí vai se tendo essa coisa que é quase permeável, entende? Entrando essa tecnologia louca, mas, ao mesmo tempo, com uma cultura tão tradicional, algumas coisas ainda vão se acomodando. Né? Então, eu penso nisso também. Depende... Aí eu teria uma pergunta, né, também para a gente pensar. A multiculturalização é algo positivo ou não? A tradição, né, que você coloca, é algo positivo ou não? Eu estou te perguntando isso porque está indo na linha daquele Konrad Lorenz, que eu falei, que escreveu A Demolição do Homem, né? Ele fala que a destruição dessas tradições não são benéficas para o ser humano. Sim. Por isso que eu digo que ele é meio idealista. Né? Mas você também destacou, de alguma forma, a importância da manutenção de uma tradição. Porque eu vejo, assim, no Japão, isso é muito claro, entende? E mesmo assim, como antropóloga, vivendo em outros lugares, em outros países, mas lá isso é muito peculiar, essa preservação desse inconsciente cultural deles, né, tradicional, né, nessas coisas. A gente vê, por exemplo, ainda uma tentativa de se evitar essa multiculturalidade, né? Porque, por exemplo, eu tive uma filha que ela é mestiça, ela é metade brasileira e metade japonesa, e ela é chamada de Rafo. Ela é uma pessoa que é uma metade. Então, em vários exemplos, a gente nota ainda um embate a essa multiculturalidade, né? Mas ela chega com a globalização. Eu fiz um trabalho sobre imagens, né, que a gente vê em shoppings, em todas as lojas, muito usando muito o corpo estrangeiro, fotos, e é uma população japonesa. E aí eu dava aula de gênero e cultura e eu perguntei às minhas alunas, e elas acabaram com o corpo delas, entende? Porque se miravam no exterior, do ocidental. Então, é muito essa coisa da cultura lá é muito forte, esse embate, que, ao mesmo tempo, cria também uma sociedade que está se matando horrores. Né? Um país que o suicídio não consegue se debelar. Você vê agora, outubro, 2.000 pessoas morreram pela Covid e 2.300 de suicídio. Então, existem
sabe? Jovens, né? Jovens, não só jovens. Não só jovens. Eu já estudo isso há bastante tempo. Hoje, nos Estados Unidos, morreram mais pessoas de Covid do que morreram pelo ataque do 11 de setembro. Então, muito louco. A pandemia é realmente um experimento. Agora, eu acho que hoje a gente chegou aqui, por essas conversas todas, e algumas coisas que são centrais no momento atual. Porque a gente está vivendo um quadro de paralisia, um quadro de impasse, né? É um quadro de impasse planetário. Está começando a surgir a questão da vacina, que vai colocar novas questões, porque a vacina colocada dentro do sistema capitalista, ela é necessariamente um instrumento de exclusão. Mas aí, no caso, não vai adiantar nada, porque se não vacinar todo mundo, não vai ter salvação. Mas Teria a que começar contradição e impasse, mas a contradição e impasse continuam, tá certo? Como, por exemplo, tem uma hipótese que eu e Milton desenvolvemos nessa época que a gente fazia essas leituras a que eles se referiam hoje, que cada vez mais as guerras no século XXI vão se tornar não guerras de ocupação, mas guerras de desocupação. Porque uma das implicações desse impasse é que há uma necessidade aguda de redução da quantitativa da população humana no planeta. Então, nós estamos chegando a questões aí muito sérias e eu insistiria que elas precisam ser pensadas dialeticamente. Porque se nós começarmos a recorrer a uma visão formal, lógico-formal e moralista para poder abordar essas questões civilizatórias, a gente fica num círculo vicioso sem saída. Entendeu? Vocês acham? Eu queria sugerir para a gente continuar amanhã, porque já são 9 horas. Eu já estou... Já bateu a minha fome aqui. Não, é isso que eu iria... Eu estava pensando em colocar como é que a gente continua. Esse assunto é muito amplo, né? Eu estou aqui com 500 questões. Não adianta, vamos continuar discutindo. Como é que está a sua disponibilidade amanhã, Nil? Não, amanhã tudo bem, amanhã é sexta, estou. Só hoje que eu me organizei, mas amanhã eu estou. Amanhã o Beto não está. Só para dizer que vou fazer o possível, mas eu viajo amanhã, e eu vou contar isso para o grupo. Eu vou para aquela vivência, que eu só volto dia 21 à noite. Tem internet, mas eu não sei como é que vai ser essa estrutura de gravação, ensaio lá. Então, eu acho que amanhã talvez eu consiga. Eu não sei como é que vai ser semana que vem, se eu consigo entrar, porque talvez seja a hora da alimentação da minha equipe. Aí eu tenho que acompanhar a alimentação da minha equipe. Então, eu vou mandando mensagem. Vai mandando notícia para a gente pelo WhatsApp. Não, vou mandando notícia sim. Mas é isso só, tá? Mas eu adoro essa discussão, tenho também centenas de questões e coisas que eu estou lendo há muito tempo. Então, eu farei o possível para estar amanhã, mas se eu não conseguir amanhã, segunda, terça, não abandonei o grupo, é que realmente há uma atenção Quando que você volta, Beto? 22, quando você volta? Devo voltar dia 21 de dezembro. Nossa, tá. Dia 21, o Marco sugeriu começar um recesso nosso aqui.
Não foi? Agora, a gente pode, nesse período, fazer gravação todos os dias. Né? Isso. Dessas discussões. E vai ter festinha? Vai, cada um faz o bolinho em casa. Vai ter amigo secreto? Sabe? Isso é básico. Olha que ótima isso ideia. Pode ter, isso pode Isso ter. pode ter, tem uma amiga A gente que pode fez. sortear e cada um faz um cartaz. Olha Viu, que né, Marco? desafio. Eu já vou, te jogo uma bomba, né? Então, gente, eu acho que tem que ter amigo secreto. Cada um dia traz um prato gostoso, a gente come, se despede pro Natal e volta, sei lá. E meu Natal, meu Ano Novo vai ser igual, assim. Eu provavelmente eu já combinei aqui em casa que a gente vai fazer um único prato para ninguém ficar pirando na cozinha, né? E não fatiando tudo mais. Isso. E vamos ficar em 4 pessoas só. Se talvez a minha sobrinha e minhas sobrinhas netas chegarem direto da fazenda. Se elas chegarem direto da fazenda, aí elas podem vir para cá, direto, tipo, não parar no posto, blá, blá. Aí elas vêm para cá, senão vai ser assim, Ano Novo também. E também, gente, cá entre nós, chegamos até aqui numa tranquilidade, Natal, Ano Novo, só o fato de estar reunido bem, talvez ganhe um símbolo mais real do que esse real que a gente fazia antes. Né, Só que era o fato de estar vivo, né? Isso é bom. Não, tá vivo. Então a gente continua amanhã, essa é a conclusão. Exato. Então, boa noite a todos. Boa viagem, Beto. Boa viagem, Beto. Até amanhã. Boa viagem. Bom trabalho aí, Bom Beto. trabalho. Manda fotos. Olha, te cuida, hein, Beto. Amanhã. Se cuida lá, hein? Amanhã fiz não o tem PCR mais hoje já. Sim, Tá? já fiz o PCR hoje já. O que é PCR? O exame. Exame. Quê? Já fiz o do Cotonete hoje. Demora quanto tempo? 2 dias. Esse no mesmo dia. Esse é aqueles do pessoal da NBA de futebol. Todo mundo do grupo vai fazer, Beto, da sua equipe? Todo mundo está liberado. Todo mundo liberado. Legal. Que legal. Bom? Boa noite, gente. Até amanhã, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã para todo mundo.